Você já parou para se perguntar o que exatamente seus filhos carregam de você quando as luzes se apagam e as palavras silenciam? Frequentemente acreditamos que nossa herança se resume a bens materiais, genética ou uma boa educação formal. Mas existe algo mais profundo. Há uma corrente invisível, uma espécie de cordão umbilical espiritual que continua alimentando a alma deles muito depois de terem deixado o nosso teto. A influência espiritual dos pais não é um evento isolado que ocorre aos domingos ou durante uma oração rápida antes de dormir em família. Ela é, na verdade, a atmosfera constante que preenche os pulmões emocionais de uma criança, moldando a forma como ela enxerga a Deus e ao próximo. É um ensino que não se escreve em cadernos, mas se imprime diretamente na estrutura do caráter e na percepção da realidade. Muitos pais se preocupam excessivamente com o que dizem, esquecendo-se de que o espírito dos filhos é treinado pela observação do que os pais são. A espiritualidade na infância e na adolescência funciona como um espelho de alta definição que reflete as nossas incoerências e nossas virtudes mais ocultas. Se queremos entender o futuro espiritual de uma nação, precisamos primeiro olhar para o que acontece no altar doméstico. A busca pela verdade bíblica nos revela que a responsabilidade parental é uma das missões mais sagradas e temidas que um ser humano pode receber. Não se trata apenas de criar bons cidadãos para a sociedade, mas de cultivar almas que compreendam sua origem e seu destino eterno com clareza. Para isso, é necessário um mergulho profundo no autoconhecimento e na rendição total aos princípios que regem a vida cristã. A palavra de Deus nos instrui em Deuteronômio sobre a necessidade de falar dos seus preceitos ao andar, ao deitar, ao levantar e ao caminhar. Isso sugere que a espiritualidade deve ser algo orgânico, misturado ao cheiro do café da manhã e ao cansaço do final do dia de trabalho. Quando a fé se torna apenas um ritual geográfico dentro de um templo, ela perde o poder de transformar a linhagem. Salvador Minuchin, um dos grandes nomes da terapia familiar, defendia que a família é um sistema vivo que busca constantemente um equilíbrio interno necessário. Nesse sistema, os pais funcionam como o eixo central que determina se a estrutura será rígida, caótica ou verdadeiramente funcional para o crescimento de todos. Se o eixo espiritual dos pais está torto, todo o sistema familiar sofrerá uma inclinação perigosa e invisível. Quando Minuchin fala sobre fronteiras e hierarquias, podemos transpor esse conceito para a vida espiritual, onde os pais estabelecem os limites do sagrado. Se não há limites claros entre o que é eterno e o que é passageiro na vida dos pais, os filhos crescerão sem bússola. A autoridade espiritual nasce da coerência entre o que se prega na mesa e o que se vive na ausência de testemunhas. Daniel Siegel, renomado estudioso do desenvolvimento infantil, destaca a importância da presença plena e da conexão cerebral entre pais e filhos durante o crescimento. Ele nos ensina que o cérebro da criança é moldado pelas interações relacionais, o que ressoa profundamente com a ideia bíblica de discipulado constante. Se não estamos presentes em espírito, não podemos transmitir nada que seja verdadeiramente profundo ou duradouro. A neurobiologia da conexão, conforme explicada por Siegel, mostra que o sentimento de segurança permite que a criança explore o mundo com coragem e confiança. Espiritualmente, isso significa que um pai que reflete o amor de Deus oferece ao filho a base necessária para crer na bondade divina. A imagem que um filho tem do Pai Celestial é, inicialmente, um rascunho desenhado pelas mãos do Pai terreno. Precisamos entender que nossos filhos são como esponjas metafísicas, absorvendo não apenas nossos conselhos, mas a nossa real devoção e as nossas prioridades. Se buscamos primeiro o reino de Deus e sua justiça, isso se torna um valor intrínseco na mente de quem nos observa crescer.
A fé não se ensina apenas com conceitos teológicos complexos, mas com a paz que demonstramos durante as tempestades. A grande virada de entendimento ocorre quando percebemos que não somos apenas educadores, mas portais pelos quais a graça de Deus flui para o mundo. Provérbios 22, 6 nos lembra de ensinar a criança no caminho em que deve andar, para que não se desvie dele futuramente. Esse caminhar é uma jornada de mãos dadas, onde o exemplo arrasta muito mais do que qualquer sermão bem estruturado. A sabedoria milenar nos mostra que o coração do filho é um terreno que exige preparação constante, e os pais são os lavradores designados por Deus. Se o solo do coração for endurecido pela negligência espiritual dos pais, as sementes da verdade terão dificuldade de criar raízes profundas. Por outro lado, um ambiente de amor e disciplina bíblica amolece a terra para que a vida floresça com vigor. A revelação espiritual mais impactante que um pai pode ter é a de que ele é um embaixador de um reino que não é deste mundo. Como embaixadores, nossa função é representar fielmente os interesses, a cultura e a linguagem do nosso rei dentro do nosso lar. Quando falhamos nessa representação, criamos uma distorção na mente dos pequenos sobre quem Deus realmente é e o que ele espera. Cristo nos ensinou que para entrar no reino dos céus é preciso ser como uma criança, o que inverte a lógica comum de superioridade parental. Isso nos convida a uma humildade profunda, reconhecendo que muitas vezes aprendemos mais sobre o amor de Deus ao cuidar dos filhos. A influência espiritual é, portanto, uma via de mão dupla, onde o serviço e o sacrifício refinam a alma de quem guia. A prática da espiritualidade no lar exige intencionalidade, pois o mundo moderno é uma máquina eficiente de distração e esvaziamento de sentido para as famílias. Se não formos intencionais em criar espaços para a reflexão, a oração e o estudo da palavra, o sistema secular preencherá esse vácuo. Não há neutralidade na criação de filhos. Ou estamos influenciando para a luz, ou permitindo que as sombras avancem. A aplicação prática desse conhecimento começa com um exame de consciência honesto sobre quais são os ídolos que temos adorado diante de nossos filhos. Se o sucesso, a aparência ou o dinheiro ocupam o lugar central em nossas conversas, eles entenderão que esses são os verdadeiros deuses. Mudar essa rota exige um arrependimento genuíno e uma reorganização drástica das nossas prioridades diárias e dos nossos afetos. Comece hoje a cultivar pequenos momentos de transcendência, como uma oração sincera ao enfrentar um problema ou um agradecimento por uma bênção simples recebida. Deixe que seus filhos vejam você lendo as Escrituras, não por obrigação, mas por um desejo real de conhecer a voz do Criador. Essas pequenas sementes de fidelidade cotidiana são as que produzem as árvores mais robustas e resistentes ao tempo. Peça perdão aos seus filhos quando você falhar, demonstrando que a vida espiritual também é feita de reconhecimento de fraquezas e de restauração da paz. Isso ensina a eles o valor da graça e a realidade de que ninguém é perfeito, mas todos podem ser transformados pelo amor. A influência espiritual mais poderosa é aquela que se manifesta na capacidade de recomeçar e de pedir desculpas sinceras. Crie rituais que celebrem a presença de Deus na história da sua família, contando os milagres e os livramentos que vocês já experimentaram juntos. A memória espiritual é uma ferramenta de defesa contra o esquecimento e a ingratidão que tentam corroer a fé das novas gerações. Quando relembramos os feitos de Deus, fortalecemos a identidade dos nossos filhos como herdeiros de uma promessa eterna e segura. Olhe para o seu filho não apenas como uma criança a ser moldada, mas como uma alma eterna confiada aos seus cuidados temporários neste mundo.
Essa perspectiva muda a forma como disciplinamos, como falamos e como investimos nosso tempo, energia e recursos financeiros na criação. O objetivo final não é apenas o sucesso terreno, mas o encontro de todos diante do trono daquele que nos criou. Caminhe com a certeza de que você não está sozinho nessa tarefa árdua, pois o próprio Deus é o Pai por excelência que nos sustenta. A graça dele supre as nossas lacunas e corrige os nossos erros quando buscamos sinceramente a sua orientação e a sua sabedoria. Descanse na promessa de que o trabalho feito com amor e fidelidade ao Senhor nunca será em vão ou esquecido. Que esta reflexão sobre a influência espiritual dos pais possa trazer um novo fôlego para o seu lar e uma nova visão para a sua missão. Lembre-se de que cada palavra dita e cada gesto de amor são pinceladas na obra de arte que é a vida de um filho. Seja um canal de luz, um porto seguro e um guia fiel na jornada deles em direção ao coração de Deus. A mudança de perspectiva que hoje propomos é a de enxergar a paternidade e a maternidade como o ministério mais importante de suas vidas inteiras. Não há cargo, título ou conquista que supere a honra de conduzir uma criança ao conhecimento pleno da verdade que liberta e salva. Que a esperança de ver uma linhagem abençoada seja o combustível que mantenha sua chama acesa todos os dias. A influência espiritual é um legado que ultrapassa o tempo e ecoa pela eternidade, marcando gerações que ainda nem sequer nasceram no seio da família. Viva de tal forma que, ao olharem para você, seus filhos sintam vontade de conhecer o Deus que sustenta a sua vida. Essa é a maior herança que qualquer pai ou mãe pode deixar para aqueles que mais ama nesta terra. Obrigado por dedicar seu tempo a essa reflexão tão vital para a saúde de nossas famílias e para o futuro da nossa sociedade. Gostaria muito de saber quem você é. Por isso, comente aqui embaixo o seu nome e a cidade ou estado de onde assiste. Se você tem alguma lição valiosa ou um testemunho sobre a influência dos seus pais, compartilhe conosco nos comentários abaixo. Não se esqueça de compartilhar este vídeo com outras pessoas que você acredita que podem ser edificadas por essa mensagem de ensino e fé. Se este conteúdo tocou seu coração, deixe o seu like e inscreva-se no canal para acompanhar nossas próximas palestras e ensinamentos. Ative o sino das notificações para ser avisado sempre que postarmos algo novo e continue buscando a verdade em tudo.